Eu não aguento mais. Quantas vezes vou ter que falar de novo para você? Já cansei, já falei 1 milhão de vezes e você não me obedece, tal. Eu não sei se você já chegou nesse ponto com seus filhos ou com seus alunos, de repente. Mas com certeza, se você é um bom pai, um pai proativo, tem um vídeo anterior falando sobre isso, você já se deparou com essa frustração, com esse desânimo que muitas vezes abate sobre nós, quando mais uma vez, depois de ensinar, você vai ter que ensinar de novo e falar de novo. E aí você fala uma coisa, seu filho faz outra, né? Ou não entendeu, e de novo você tem que explicar. E todos os dias repetir as mesmas ordens, tal. Isso sim gera um desânimo, gera uma frustração, tá? Pode gerar até um descontentamento, um desencorajamento também. E nos faz muitas vezes parar para pensar, poxa vida, será que o que eu estou fazendo está dando certo, está dando resultado? Será que o modo, o método que eu estou explicando, que eu estou ensinando aos meus filhos, tem de fato surtido efeito ou não? Enfim, são várias as questões. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o valor da repetição, o nosso papel na repetição no ensino geral, mas sobretudo aplicado aí na criação de filhos, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você verá esse vídeo. Meu nome é Guilherme, somos missionários na área de treinamento aqui na Palavra da Vida, em Atibaia. Temos uma comunidade de parceiros, sou casado com Letícia, temos 5 filhos e temos uma comunidade de parceiros. Você pode ver aqui no link da descrição como você pode, algumas formas, né, de você contribuir com o nosso ministério. Temos alguns e-books. Se você quer fazer parte da comunidade, fazer parte do nosso grupo de parceiros, tem no link da descrição também, explicando mais sobre o nosso ministério, sobre como você pode se tornar um parceiro. E a ideia básica é: você investe na nossa vida e nós também queremos investir na sua vida também, tá bom? Então, aguardo você lá, fazendo parte da nossa comunidade. Tem alguns conteúdos ali para você, uma plataforma, acesso a gente, um grupo, enfim, tá bom? Espero que você se sinta encorajado a investir na nossa vida também, enquanto a gente investe na sua vida. Mas vamos lá, espero que esse conteúdo seja de fato edificante e encorajador para a sua vida. Repetição, né? Repetição é essencial, tá? Repetição, pesquisei aqui até no chat GPT. A palavra repetição vem do latim repetitio, né, que deriva do verbo repetere, né? Então, é dividido, né, formado por um prefixo re, que significa repetição novamente, e petere, que é um verbo que significa buscar, procurar, pedir, atacar. Então, repetere, né, significa buscar novamente, pedir de novo ou fazer outra vez, né? E que se alinha muito bem com o conceito da gente repetir algo para reforçar ou lembrar, né? E de fato, esse é o nosso papel como pais. Se você é um pai que quer ensinar o seu filho, que é proativo na educação do seu filho, sim, o papel do ensino envolve repetição. Agora, a repetição feita de diversas maneiras, de formas diferentes e de constância também envolve esse nosso papel. E se a gente não entender a importância, né, da repetição, a gente não vai entender, né, a fixação, né, o poder que a repetição tem para fixar na mente, né, do seu filho, do seu aluno, seja lá de quem você ensina as verdades fundamentais, né? Eu sou pastor, pastorei por 7 anos no interior de São Paulo, Rafar, mas dou aula também, e sou membro de igreja. Não sei se você, com certeza, já passou por isso também, mas hoje estou gravando esse vídeo, é uma sexta-feira, né? Mas tente lembrar da última pregação do pastor da sua igreja,
Você consegue se lembrar? Chega na segunda-feira, às vezes, tem dia que você não lembra, né? Você tem que, às vezes, se esforçar um pouquinho para lembrar do texto bíblico que ele pregou, se ele prega expositivamente. E talvez de tudo que ele pregou, partes que chamou a sua atenção, quer seja pela necessidade do momento, contexto de vida seu no momento, e de tudo que ele falou, você pegou só uma parte que te chamou a atenção, mas você não se lembra de tudo, você não se lembra de todos os pontos. É um baita desafio para nós que ensinamos isso, né? Então você não, a primeira vez que é ensinado algo, dificilmente você vai gravar tudo, né? Mas a partir da repetição, né, a constância, aquele ensino, talvez aquele texto bíblico sendo pregado em algum outro momento, em um outro contexto, de uma outra forma, vai fixar as verdades e por meio da repetição você vai se lembrar. Por exemplo, aqui no seminário, uma das matérias que eu leciono é Introdução ao Antigo Testamento. Eu não sou nenhum expert, né? Tem muitas lacunas ainda no Antigo Testamento, mas boa parte do que eu sei, do que eu conheço, do panorama histórico do Antigo Testamento é fruto da repetição. Veja bem, eu tive essa matéria, Introdução ao Antigo Testamento, num curso de extensão do CTL, aqui no seminário. Depois eu vim fazer a graduação, eu repeti de novo essa mesma matéria, fiz ela novamente, tá? Aí, na igreja local, como pastor, eu tive a oportunidade de ensinar, acho que 2 vezes, o panorama do Antigo Testamento lá na igreja, né? 4 vezes. Dei o ano passado essa matéria, 2025, ou 2024, aqui no seminário essa matéria, e agora 2026. Eu estou dando essa matéria novamente, né? Cada vez que eu revejo esse conteúdo, eu relembro e aprofundo, mais 6 vezes estou dando essa matéria e pretendo continuar dando ela. Espero que na 15ª vez, o que eu sei, o que eu guardo de informação é muito maior do que na primeira vez. Mas isso é fruto de repetição. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, para a gente poder absorver o máximo possível, né? E sim, a Bíblia enfatiza muito, né, a importância, né, da repetição no ensino, né, principalmente como um princípio essencial na transmissão da fé e da sabedoria, né? Eu vou mencionar aqui alguns textos bíblicos, né, para você acompanhar, tá? Mas, por exemplo, no contexto do lar, né, nós temos o clássico Deuteronômio 6, de 6 a 7, né? O 4, né, vai dizer: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ouve, ó Israel, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, tal. E no 6 ele vai falar estas palavras. Que palavras? Amar a Deus acima de todas as coisas, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E tu, pai e mãe, inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E fala também de você escrever nos umbrais, nos batentes das portas, né, tal. É uma forma de fixar, repetir, e a própria palavra, o verbo inculcar, né, no hebraico shanã, significa repetir insistentemente, como quem grava algo de forma profunda. É literalmente você enfiar na cabeça do seu filho. Inculcar é isso. E aí, de novo, volta no vídeo anterior, educação proativa, vai ter um vídeo posterior falando sobre isso, tá? Não ache que você deixar de ensinar o seu filho, alguém vai estar ensinando no seu lugar, né? Assim como o mato cresce no terreno vazio, né, no terreno limpo, se você não plantar e não cuidar daquele terreno, o mato vai tomar conta daquilo lá. Então, por isso é o papel fundamental dos pais, enfiar, inculcar, né, essas palavras do amor a Deus acima de todas as coisas, a palavra de Deus, o ensino verdadeiro, e inculcarás a teus filhos. É responsabilidade e dever dos pais inculcar, repetir insistentemente, né, para que o seu filho possa gravar, mas essas palavras vão estar no teu coração primeiro, né? Então, é um papel fundamental, quanto você tem sido insistente em ensinar os seus filhos. Diz lá na cultura
hebraica, judaica, né, que desde cedo, na barriga da mãe, o pai, a mãe já repete para o filho: o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E ela vai crescer acreditando nessa verdade verdadeira, né? O Senhor, o nosso Deus, é o único Deus, né? O único Senhor, não existe outro Deus além do nosso Deus. Então, se você está ensinando persistentemente, agora quando? O texto fala: sentado, andando, quando vai deitar, quando se levanta, fixa nos batentes. Então, todo o tempo todo, é tempo de você estar repetindo essas verdades, o ensinamento da palavra de Deus. Acorda no café, no almoço, indo para a escola, voltando da escola, antes de deitar, vai orar, vai ler, quando acorda de novo, né? E de novo. As paredes da casa lotadas de papéis assim, né? Com versículos bíblicos, com verdades ali e tal, né? Não aquela parede simplesmente bonitinha, né? Tudo pintadinha, mas colada com um monte de papel na porta e tal, para que as crianças andando pela sua casa possam ver, né? Relembrar o versículo, aquela verdade. São formas de você ensinar, inculcar, repetir o temor do Senhor. Tem outro texto, Josué 1:8. Deus ordena a repetição e a meditação constante da palavra. Ele fala para Josué, o sucessor de Moisés: não cesse, não pare de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Dia e noite. O Salmo 1, parênteses aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, tal. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de vez em quando? Não. Nessa lei ele medita dia e noite. Dia e noite. A ideia de ruminar, né? Então ele fala para Josué: não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a meditação contínua envolve a repetição e aplicação constante da palavra de Deus, né? Não cesse de falar desse livro, medita nele dia e noite, porque é por meio da repetição que a aplicação e a contínua aplicação da palavra de Deus, você vai internalizar a palavra de Deus, né? Então, não ache que você vai gravar tudo, né? Enfim, lendo apenas uma única vez. É uma repetição constante. O Salmo 78 é outro texto importante, 4-7, né? Vai ensinar que a transmissão contínua, né, do ensino para as próximas gerações é fundamental. Olha, diz: não os encobriremos aos nossos filhos. O quê? As maravilhas que Deus fez. Leia o Salmo 78 inteiro. Contaremos à geração vindoura, os nossos filhos, os netos, os louvores de Deus e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e os filhos vão passar para os filhos deles e de geração após geração. Então, ele fala aqui que o ensino deve ser repetido constantemente de geração para geração, de pai para filho, para avô, para o neto, enfim, né? Envolve também a repetição de geração a geração, né? Para que conheçam a Deus, que ponham a sua esperança, a sua confiança em Deus, no Senhor. Mas envolve o quê? Repetição. Aquilo que é ensinado pelos pais, dia a dia, o tempo todo, em todo o tempo, os filhos vão fazer com os filhos deles. E assim sucessivamente. A gente vai ter uma geração que teme ao Senhor. Mas temos textos também lá no Novo Testamento, Filipenses 3:1. Paulo vai reforçar a importância da repetição no ensino. Ele diz lá, Filipenses 3:1: quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me é penoso, não é cansativo, não é trabalhoso, e é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Se tem alguém que poderia falar assim: poxa, eu não aguento mais, estou cansado, estou falando a mesma coisa para vocês, esse alguém era Paulo. E olha só que Paulo diz assim, que reconhece, né, que repetir os mesmos ensinos é segurança espiritual para os crentes, né? E ele diz: não é penoso para mim. Muitas vezes a gente encara no nosso papel de ensino, e aí eu aplicando para os pais, no nosso papel como pais,
a gente encara como penoso o trabalho é pesado, eu não aguento mais, é frustrante, toda vez eu tenho que falar a mesma coisa. Paulo não considerava isso penoso. Ele diz não é penoso para mim, não é um trabalho árduo, é a minha responsabilidade, pô. E a nossa responsabilidade como pais é a mesma coisa. Então, não deixa que a repetição vire uma frustração, é algo normal. E a gente vai falar, acontece comigo e com você também, né? Ele diz, não é penoso para mim, não é um peso para mim. E é segurança para vocês que eu falo a mesma coisa. É segurança, por quê? Porque mais uma vez, quem está ouvindo o ensino, está mais uma vez absorvendo, internalizando, conhecendo, aprofundando mais, relembrando as verdades do Evangelho, tá bom? Então não é um peso e é segurança espiritual para os seus filhos e para aqueles que você ensina. Além de Filipenses 3:1, Paulo também fala de 2 Pedro 1:12-13, né? E ele vai falar de novo, né? Que vai sempre continuar lembrando os ensinos da fé do Evangelho para os seus irmãos. Ele diz assim: por isso, sempre estarei pronto para vos lembrar dessas coisas, ainda que já as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, né? 2 vezes nesses 2 versículos ele usa a palavra lembrar. Ele está disposto a repetir, a lembrar dessas coisas, ainda que vocês já saibam e estejam confirmados, certo? Eu vou continuar lembrando isso, porque é importante, mesmo que você já saiba dessas verdades. Eu não sei se você já se deparou, por exemplo, no ensino na sua igreja, ou talvez até o seu filho, por exemplo, quando você vai falar alguma coisa para ele, e ele diz, eu já sei disso, eu já ouvi isso, você já me falou sobre isso. Você está na sua igreja local e você diz, poxa, já cansei, o pastor já pregou esse sermão, já pregou esse texto, ele nunca vai pregar o mesmo sermão, tá bom? Ainda que ele pregue o mesmo texto, nunca pregaremos o mesmo sermão. Eu já fiz isso, já preguei mais do que uma vez o mesmo texto, e nunca é o mesmo sermão. Então o pastor abre a Bíblia, de novo esse livro da Bíblia, de novo, eu já ouvi ele falar sobre isso, já ouvi falar sobre esse texto. Filhos fazem muito isso, de novo, você já falou, todo dia você fala a mesma coisa, repete. Ainda que você já saiba e esteja confirmado nisso, Pedro diz, eu vou sempre estar pronto para despertar a memória de vocês. E ele fala, eu considero justo, enquanto eu estou nesse tabernáculo, enquanto eu estou nesse corpo terreno, despertar vocês com essas lembranças. É o meu papel, ele diz aqui. O meu papel como pai espiritual de vocês, o meu papel como mentor espiritual, como pastor de vocês, presbítero de vocês, é despertar a lembrança de vocês, ainda que vocês já saibam e ainda que vocês já estejam confirmados, né? Ou seja, vocês já são crentes e vocês já saibam disso, eu vou confirmar isso, né, no coração de vocês. Esse é o meu papel. Então, a repetição do ensino serve para reforçar a fé, né, e manter os crentes firmes na verdade. Então, é importante a gente repetir. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, mas de pregar o Evangelho para si mesmo todos os dias. Ou seja, todos os dias a gente precisa lembrar quem eu era, o que Deus fez por mim e o que eu faço com Deus agora. Todos os dias eu preciso lembrar que a mesma graça que me perdoou, que me salvou, que me transformou, é a graça que me capacita hoje, que me perdoa hoje, né? A mesma graça que me perdoou incondicionalmente é a mesma graça que me perdoa incondicionalmente hoje como cristão. Não preciso fazer nada de novo para Deus, não preciso reconquistar nada de Deus. Ele me ama incondicionalmente. Eu preciso pregar o Evangelho para mim constantemente, para o meu coração, todos os dias. Então, esses textos, Deuteronômio, Josué, Salmos, Filipenses, 2 Pedro, 5 textos que eu citei aqui, que a gente meditou rapidinho neles, fala da importância da repetição. Então, pai e mãe, você que ensine, não canse disso. Não se frustre com isso. Sim, vai ter vezes em que você vai repetir a mesma ordem todo santo dia. Sim, você vai repetir a ordem, seu filho vai fazer outra coisa. Sim, mas é o seu papel.
Porque afinal de contas, uma coisa que você precisa também se lembrar é a mesma paciência que Deus tem com a gente. Agora, para pensar, se já é difícil para a gente, e pelo contexto, os textos que a gente leu aqui, principalmente no Novo Testamento, Filipenses e 2 Pedro, eles não estão falando no contexto de familiar, de pai para filho. Ele está falando no contexto de igreja, né? Onde nós, adultos, precisamos ser relembrados dessas verdades. Agora, se já é difícil para a gente, imagine para os nossos filhos, que são pequenos ainda, não sabem lidar ainda com as questões da vida, né? Não sabem lidar ainda com as emoções do coração, né? Então, se já é difícil para a gente, imagine para os nossos filhos. Se constantemente a gente precisa se lembrar das verdades, daquilo que eu devo fazer, do que eu não devo fazer. Se todo santo dia é importante que você tenha o seu tempo de comunhão com Deus, que você ore, né, que você leia a sua Bíblia, né, e aí você leia, tem um projeto de ler a Bíblia inteira no ano. O que você faz no próximo ano? Leia de novo. Depois, leia de novo. E cada leitura que você faz, você vai rever coisas que você já aprendeu, vai aprofundar coisas que você não tinha observado ainda. Então, por isso que a repetição. Então, se é necessário para a gente, para mim, né? E às vezes a gente precisa de ajuda também, imagine para os nossos filhos. Eles também precisam disso. Aqueles que você ensina precisam ser lembrados constantemente. Então, não encare isso como uma frustração. Vai frustrar. Não encare isso como um peso. É uma responsabilidade. É o nosso dever. Encare isso como o seu trabalho, como pai, como mãe, como educador. É o meu trabalho inculcar. É o meu trabalho repetir, toda vez, todo santo dia, até que eles aprendam. Afinal de contas, né, pessoas que estudam aí na área da educação, né, a criança começa a falar aí bem, né, a partir do seu 2º ano de idade, 1 ano e meio, 2º ano de idade. O que ele passou enquanto ele não falava nada, ou achava que falava alguma coisa, durante 1 ano e meio, 2 anos fazendo? Ouvindo? Quantas vezes, agora para pensar, quantas vezes você ficou insistindo para o seu bebê, para o seu filho, falar, fale mamãe, fale mamãe, fale mamãe, fale mamãe, e fala papai, né? Fala papai, fala. Quantas vezes você teve que falar para o seu filho, até que ele falou a primeira vez, mamã, e você ficou encantado com isso. Ele ouviu muitas vezes. Se talvez ele pudesse expressar a sua frustração, ele vai dizer, pô, não aguento mais essa mulher falando para mim, falar mamãe, eu vou falar logo de uma vez. Mas ele ouviu muitas vezes. Ouviu até que ele aprendeu a falar mamãe, né? Então, é nosso trabalho. É a nossa responsabilidade. Eu falo isso para te encorajar. Às vezes eu me frustro também. E eu tenho que me segurar, às vezes, para não ficar irado, para não ficar frustrado, desanimado diante dessa, às vezes, repetição que eu tenho que fazer com os meus filhos constantemente, né? Mas é o nosso papel. É até uma forma, uma aplicação para a nossa vida como pais, é uma forma de nos deixar mais humildes. E lembre-se, quando você ficar frustrado, cansado, lembre-se da paciência de Deus com a sua vida. Eu preciso lembrar da paciência de Deus com a minha vida. Quantas vezes eu tive que ler, aprender, para de fato obedecer. E esse repetir não envolve você repetir sempre da mesma forma, né? Você pode repetir de formas diferentes, em contextos diferentes, em momentos diferentes. Se não está dando certo de um jeito, mude, né? Às vezes ele vai ouvir as mesmas verdades que você tem ensinado lá na escola bíblica dominical, e aí vai fazer sentido para ele, entendeu? Então são várias repetições que ele vai ouvir em casa, em momentos diferentes, né? O próprio Deuteronômio diz isso, sentado, antes de dormir, andando, voltando na parede, nos batentes da porta, tal. São maneiras diferentes de inculcar a mesma palavra de Deus, né? Então, use estratégias diferentes, né? E isso vai em algum momento vai fazer sentido, mas lamento, você sabe disso, você sabe dessa realidade. Ainda hoje, meus 38 anos de idade, preciso ser relembrado de muitas coisas que eu ainda persisto em fazer errado. Então lembre-se da misericórdia de Deus, né? E aí trate seu filho com a mesma misericórdia também.
ok? Então, por hoje é só. Espero que você seja edificado com isso, tá? Não esquece de conferir a descrição. Lá vai ter os links para você, de alguma forma, abençoar o nosso ministério. E espero encarecidamente para que também você seja abençoado, fruto do nosso ministério também. Tá bom? Abraço. Fiquem com Deus.